Olá, seja bem-vindo a mais um Ponto da Situação. Hoje a gente vai falar de um assunto que está mobilizando o mundo inteiro, que é a limpeza dos oceanos, a limpeza da natureza. A gente tem aqui hoje o Guilherme Queiroz. Ele é CEO da Biosolvit, que começou como uma startup de biotecnologia e hoje já começa a altos voos. O Guilherme tem 44 anos, é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e tem pós-graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, depois de um curso de formação em análise de sistema. E foi parar nessa brincadeira da biotecnologia com uma ideia incrível, que era fazer conserva de palmito, né, Guilherme? Como é que é essa história? Na verdade, era um negócio de família. Meu pai trabalhou, foi funcionário numa fábrica de palmito durante mais de 30 anos. Eu vi durante um período da minha infância e adolescência a pujança nesse negócio e queria ter um negócio complementar, uma fonte de renda para o momento que eu não fosse mais útil dentro do meu negócio, né? Eu trabalho com a área de alta tecnologia e é super importante que você esteja 100% motivado, focado para dar resultado. E eu sabia que mais dia menos dia a energia iria diminuir, então eu queria ter um projeto de futuro para que eu tivesse para onde ir, para falar mal do governo, começar a reclamar da vida, essas coisas que a gente faz quando a idade chega. E a ideia era montar uma fábrica de palmito em conserva. Ocorre que quando eu fui entender como era esse mercado, eu percebi que existia um desperdício enorme de biomassa na indústria do palmito em conserva, que só 3% de uma árvore é utilizada para a produção do palmito em conserva. Os outros 97% são descartados. E aí nasceu a Biosolvit. É uma empresa de biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos materiais que utiliza como matéria-prima a biomassa. Exatamente. Essa biomassa do palmito. Biomassa do palmito e outro tipo, ou diversos outros tipos de biomassa. Na verdade, nossas pesquisas hoje não se concentram apenas na reutilização do palmito. A gente pesquisa a reutilização, por exemplo, de bagaço de laranja, utilizado na indústria do suco em conserva, por exemplo, e outras fibras e outros materiais de outras lavouras e processos industriais. Mas o legal é que a biomassa do palmito acabou virando um material que hoje pode ajudar a resolver um problema gravíssimo nos oceanos, que é o vazamento de óleo, né? Então, sim, é ele que absorve óleo do oceano e tem uma performance fantástica, não é isso? Sim. As coisas não acontecem por acaso, mas também tem uma boa dose de coincidência em tudo que a gente faz, né? Nós vimos pesquisando a utilização dessa biomassa em parceria com diversas universidades. Um aluno de um curso de graduação de uma dessas universidades tinha trabalhado numa empresa que produzia produtos de absorção e contenção para derramamentos com petróleo e derivados. Essa indústria estava passando por dificuldades. O Wagner tinha sido desligado durante o processo de criação desse material. Eu acabei conhecendo ele, gostei do projeto, gostei acima de tudo dele, da pessoa, e a gente acabou compondo uma sociedade para que ele viesse a fazer parte da Biosolvit. Inicialmente para trabalhar com uma linha de produtos que a gente já tinha, mas também para a gente pensar no futuro em atuar na área de absorção e contenção de petróleo. Quando nós percebemos que isso podia ser um bom negócio, nós transformamos a Biosolvit numa startup. Aí você fala, poxa, como é que você transforma uma ideia numa startup? O que eu classifico como uma startup, tá? Não tem embasamento teórico nisso, é só a minha experiência prática. O que eu classifico como uma startup? É uma empresa que tem um produto inovador e que necessariamente está levantando recursos no mercado. Porque se você tem um produto inovador, mas não precisa de dinheiro, desculpa, você não é uma startup, você é um negócio nascente que tem grana para se manter e que mais dia menos dia vai decolar. Vai decolar ou vai achar seu caminho, ou vai pivotar o negócio, sei lá. Se você está precisando de dinheiro para montar um negócio, mas não tem um negócio inovador, você também não é uma startup. Você está querendo montar um outro negócio, vai montar um salão de beleza, você vai montar um negócio que já existe. Agora, quando você tem essas duas coisas presentes, digamos assim, eu preciso do recurso e eu tenho um negócio inovador, aí sim, eu acho que é uma startup. Então, a gente posicionou a Biosolvit como startup e nós descobrimos, né? Por isso que eu te falo, tem uma dose de coincidência, nós fomos descobrindo aos poucos, a eficiência do nosso produto e, acima de tudo, o apetite do mercado para consumir esse produto. Uma coisa que a gente foi descobrindo.
aos até poucos. Porque o oceano, eu acho que é o maior vilão do oceano hoje em dia, é o óleo que é derramado a conta-gotas e às vezes em catadupas, como foi agora na Patagônia, né? As pessoas não têm noção do tamanho que é isso, tá? Mas ao longo das últimas 5 décadas, nós derramamos mais de 6 milhões de toneladas de petróleo nos nossos oceanos. Quer dizer, é um volume gigante. Nós temos áreas contaminadas até hoje por grandes vazamentos. A absorção de petróleo ou derivados que contaminam não só os oceanos, mas também os mananciais de águas subterrâneas, é gravíssimo. Eu diria até que a maior parte da contaminação hoje, ela não se dá nos oceanos. A maior parte da contaminação, mais de 90% da contaminação, eu estimo, acontece em terra. Em solo, né? Que contamina o lençol freático. Né? É aquele vazamento cotidiano da indústria, do posto de gasolina, da oficina mecânica que está pingando óleo. Pinga-pinga é o grande vilão. Então a remediação ambiental é urgente, é importante e, acima de tudo, é fundamental até para a sobrevivência de diversas espécies que hoje estão ameaçadas. Tá? Agora, esse produto que vocês fazem, ele absorve o óleo tanto no mar quanto no solo, né? Sim. E ele devolve o óleo para o mercado, não é isso? Ele consegue preservar parte do óleo para ser utilizado por quem derramou, não é isso? Esse é o grande diferencial da nossa tecnologia. Tá? Falando um pouquinho do absorvedor natural que a gente desenvolveu. É um biopolímero feito a partir de fibras vegetais. É um novo material, um material que não estava classificado, digamos assim, como material existente. E em junho do ano passado, esse produto foi submetido a um teste no Instituto CEDRE da França, a pedido da Total, que é uma das maiores petrolíferas do mundo. Eles queriam ter certeza que o nosso produto era efetivo na absorção de óleo. Mandamos amostras para o Instituto CEDRE e foi confirmado aquilo que a gente sonhava ou esperava. O nosso produto hoje é o produto mais eficiente do mundo para a absorção de petróleo e derivados. Ele é mais rápido e, acima de tudo, absorve mais do que qualquer outro produto no mercado. Então, a gente tem esse diferencial que é importante. Mas de todos os diferenciais, o mais relevante é esse que você comentou. É a possibilidade de nós reaproveitarmos o óleo. Ou seja, nós retiramos o petróleo do mar ou da terra com grande eficiência, mas nós podemos também reaproveitar o óleo com um processo até bastante simples de uma centrífuga ou uma prensa para retirar o óleo do produto. É como pegar uma esponja e depois apertar a esponja. É como pegar uma esponja, retirar o óleo do mar, depois apertar a esponja e reutilizar o petróleo. Que era uma coisa que era inimaginável antes do nosso produto. A indústria, acho que toda tecnologia disruptiva tem isso, né? A legislação não estava preparada, por exemplo, para absorver o Uber. A indústria não está preparada para reaproveitar o óleo. Incrível isso. Então a gente tem um desafio grande, que é retirar o óleo no caso de um acidente e reaproveitá-lo. Não tem ninguém hoje. Existem centrífugas que podem fazer isso? Existem centrífugas industriais gigantes, mas que fazem outra coisa. Existe tratamento de óleo? Existe separação de óleo e produto? Existe, mas não existe ainda essa separação por causa de um acidente ambiental. Então, na verdade, a gente tem o desafio também de aculturar, digamos, formar o mercado. Né? Aculturar esse mercado, a reutilização desse óleo. Agora, o mercado não vai faltar para vocês, né? Porque ainda agora teve esse acidente na Patagônia e acontece toda hora e tem esses micro vazamentos, que são os grandes vilões, que podem ser usados por qualquer um, né? Sim. O mercado de absorção de petróleo hoje é um mercado de 130 bi de dólares no mundo e, segundo estimativas do Granville Research, esse número deve atingir 180 bi de dólares em 2025. Quer dizer, é um mercado gigante. Nosso desafio não é o tamanho do mercado. O nosso desafio é a nossa própria capacidade de atingir o mercado, né? Capacidade produtiva, time de marketing e, acima de tudo, efetividade da nossa força comercial. Então, esse é o desafio. A gente agora está num bom momento, eu diria. Né? Nós estamos comemorando aí a possibilidade de um acordo com um importante family office aqui no Brasil, um investimento significativo na nossa operação, que vai fazer com que a gente tenha fôlego para fazer o dever de casa e crescer na velocidade que a gente pode. A gente já está escalando bem, nós já fizemos um investimento inicial, nosso seed foi importante, a gente fez um seed na ordem de R$ 1.850.000, é um seed
forte, com um valuation de 10 milhões. Agora a gente está fazendo um Série A com uma expectativa de um valuation bem legal. Tá? Então, assim, por força de um acordo de confidencialidade, eu não posso dar detalhes, tá? Mas o acordo está praticamente fechado, a gente deve assinar nos próximos dias com um valuation bem bacana, com capacidade, com recurso que vai nos dar capacidade de investimento para atender o mercado nacional e parte do mercado internacional. Ou seja, a gente está num bom momento. Agora, deixa eu só mudar um pouco de vilão, né? Que tem o vilão petróleo, mas tem um vilão aí que o mundo inteiro começa a ficar apavorado, que é o plástico, né? Só uma das ilhas de plástico que está navegando aí pelo mundo tem 80 mil toneladas de plástico e 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Ela fica entre o Havaí e a costa oeste americana, ali a Califórnia, e tem mais ou menos o tamanho de 3 estados de Minas Gerais. Isso é uma loucura, fora o microplástico que está aí boiando na costa, tá fora da vista, e né? na areia. Vocês já estão olhando para esse outro vilão também? A gente pode esperar alguma coisa para tentar reduzir esse... Na verdade, é assim, o que o mundo hoje na verdade, o mundo, de maneira geral, está trabalhando em 2 frentes. Uma é a remediação daquilo que a gente já fez de errado, né? A gente precisa da destinação desse resíduo. Tem um problema grave. Por que a gente resolveu reaproveitar o óleo, tá? Vou explicar. Resolveu não, né? Por que o nosso produto é tão diferente? Por que o grande diferencial é o reaproveitamento do óleo? Porque antes, você recuperava o óleo, no caso do acidente, você tinha que incinerar. Então você tira o óleo do mar ou da terra, mas coloca na atmosfera. Você só mudou o meio contaminado, que é a contaminação. E não ganha nada com essa incineração. Não vira energia. Você tirou da vista. Tá? Reaproveitando o óleo, você elimina, quer dizer, você queima menos resíduo, economiza dinheiro com isso, é fundamental. Extrai menos, né? Exatamente, extrai menos e ainda não polui a atmosfera. O caso do plástico é semelhante, né? Você fazer um tratamento de uma montanha dessa, de 3 estados de Minas Gerais de plástico, você resolver incinerar isso ou dar um outro tipo de tratamento, está causando um problema ambiental tão grande quanto deixando ele onde ele está. Os problemas são semelhantes. O que precisa é encontrar mecanismos para utilizar esse plástico para gerar novos materiais a partir desse resíduo, para criar novas tecnologias que façam uso disso. A Adidas está fazendo um tênis com esses plásticos recolhidos, já tem camisetas também. Tem camiseta, tem banco de carro, tem cadeira, tem um monte de coisa. A gente vai muito nessa linha porque a gente tem um trabalho importante de utilização de polímeros descartados, as nossas pesquisas. Então, acho que faz sentido a gente ir lá na frente olhar e falar, cara, a gente tem uma solução para isso. Agora, tem uma outra linha, que é a linha de evitar o problema daqui para frente, né? Você já criou daqui para trás, você tem que remediar. Mas vamos evitar o que está para frente. Quando você olha o mercado europeu, por exemplo, a consciência sobre isso já é muito maior. Plástico biodegradável, a utilização, a não utilização... Produtos alternativos. Parece uma besteira, cara, mas parar com canudinho, sabe? O canudinho de plástico que a gente bebe todo dia. Embalagens, tem gente embalando em folha de bananeira, né? Agora. Exatamente. Para o canudinho, para a embalagem. Um ponto importante de reaproveitamento é utilizar a embalagem mais de uma vez, porque já tem segmentos fazendo isso. A sacolinha do mercado que a gente reclama, mas não tem mais a sacolinha para levar para casa. Cara, por favor, acho que é o mínimo que nós, como consumidores, podemos fazer, não utilizar aquela sacolinha. Na Europa tem muita sacolinha biodegradável. A nossa também já é, né? Essa sacola que agora é feita de álcool, né? Agora, né? Isso é novo para nós. Não tão novo, mas um pouco mais novo. Na Europa já se usa mais o plástico biodegradável como opção. Então, eu acho que essa adoção é fundamental. E aí, sem querer litigar em defesa das startups, mas já fazendo isso, né? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão numa mesa redonda, as pessoas falando é muito difícil para uma startup ganhar dinheiro ou levantar grana no mercado. Eu não acho, tá? Eu acho que tem dinheiro disponível. Acho que para boas ideias, para negócios que têm potencial de alavancagem ou de crescimento, tem dinheiro. Eu acho que o mercado brasileiro tem apetite para investimento em startups. A gente vê casos aí
casos e mais casos de investimento. Eu acho que o nosso ecossistema de inovação é muito bem formado e muito bem estruturado. Quando você vê um programa como Inovativa, como você vê o Startout da Apex junto com o Sebrae, cara, tem muito programa bacana, tem muito programa de aceleração bacana. O que eu acho que falta? O que eu acho que a gente pode melhorar? Acesso ao mercado. Acho que falta as grandes companhias olharem para as startups e falarem, cara, eu quero adotar uma tecnologia numa startup. Eu quero incentivar o crescimento dessa nova companhia. Lá na frente eu posso ser parceiro. Falta um pouco isso, sabe? De entender a startup como um parceiro e não como um alvo, simplesmente. Tem muito disso. Tem muito aquele negócio. Nasceu uma startup, tá bom, então vamos comprar ela, bota ela aqui dentro. Aí você destrói valor ao invés de agregar valor. Na verdade, você está destruindo valor. Você tira toda a essência da startup e joga ela dentro de uma grande companhia. A grande companhia, infelizmente, em muitos casos, não tem competência para trabalhar a inovação como uma startup tem. É uma estrutura pesada, acaba esmagando a ideia, né, as inovadoras. Cara, muitas vezes. O tempo de resposta, para começar só num exemplo, é diferente. Você vai falar com uma grande corporação, os caras demoram 15 dias, 20 dias para te responder um e-mail. Quando você vai numa startup, por exemplo, a dinâmica não está no e-mail mais, está no WhatsApp. Então, a resposta é no momento, é imediata. Então, acho que quando a grande companhia olha para a startup como uma oportunidade de trabalho conjunto, como uma oportunidade de acesso ao mercado para os caras, para todo mundo ganhar junto, o ecossistema evolui muito mais rápido. Acho que esse é o grande desafio hoje. Muito bem. A gente vai continuar conversando aqui com o Guilherme, inclusive sobre o salto para Portugal. Ele tem umas novidades interessantes para nos falar, mas depois do intervalo. Mais de 1 bilhão de pessoas viajaram pelo mundo. Cada brasileiro viajou cerca de 336 horas. Hong Kong recebeu mais de 22 milhões de turistas. Essa é a capacidade anual do aeroporto com o maior número de destinos para o Sudeste e Nordeste do Brasil. E com voos diretos para a Europa, América do Norte, do Sul e Central. O mundo pede mobilidade. O mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo. Muito bem, estamos de volta aqui com o Guilherme Queiroz da Biosolvit e vocês estão com um pé em Portugal e uma novidade bacana. Conta aí, Guilherme, como é que vocês estão passando para o outro lado do Atlântico? Na verdade, a gente sempre... A Biosolvit, quando nasceu para ser uma empresa internacional, que eu acho que é uma outra coisa que é diferente aqui no Brasil, no nosso caso, de maneira geral, tá? O mercado brasileiro é um mercado muito grande, um mercado consumidor muito grande. Nós somos um país com dimensões continentais, como todo mundo já sabe. Então, as empresas que nascem no Brasil, de maneira geral, elas olham muito para o mercado brasileiro. Nós não temos por hábito criar empresas que olham para o mercado internacional como primeira opção. A Biosolvit nasceu dessa forma. Nós nascemos para ser uma empresa internacional. Portugal, naturalmente, um lugar muito acessível para brasileiros. Primeiro que nós somos muito conectados com o povo português, né? Existe uma conexão natural, empatia, um relacionamento bacana. As minhas experiências em Portugal são as melhores. Com o povo, com a comunidade empreendedora, com o ecossistema de inovação, as melhores. Portugal é um hub importante para a comunidade europeia, tá? Para a distribuição de produtos, mas também para acesso a capital, a inovação. Portugal tem muita coisa bacana e é um país muito acolhedor para novas tecnologias. Tem negócios muito legais no ecossistema português, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer a Uniplaces, o unicórnio português. É fantástico o que os caras estão fazendo. Então tem muita coisa bacana. Como é que nasceu isso para nós? Nós participamos de uma missão, ganhamos um prêmio ano passado, chamado Atlantic Awards. Ele nos levou para participar da edição do ano passado do Web Summit, para participar de uma missão também conhecendo o ecossistema de inovação português. Essa missão do Atlantic Awards abriu as portas e abriu a nossa mente para as oportunidades que existem no mercado português. Particularmente também abriu a possibilidade de a gente negociar com um fundo que é português, que acabou não evoluindo naquele momento, mas que mantém... Digamos assim, nós mantemos a esperança também de, mais dia menos dia, ter algum tipo de colaboração com ele. Que não seja por investimento, mas por indicação de negócio, acesso a mercado, etc. Então,
Agora, recentemente, a Biosoft foi selecionada para participar de um programa de aceleração em Portugal chamado Blue Bio. A gente está indo para ficar um mês agora, entre outubro e novembro. Vamos participar novamente do Web Summit esse ano. E com um perfil um pouco diferente, porque ano passado, quando a gente não tinha recurso para instalar uma operação lá, para se posicionar no mercado português, etc, etc. Dessa vez é um pouquinho diferente. Aí veio uma novidade que não dá para ser contada ainda, né? A gente está sob, digamos assim, o impedimento de um acordo de confidencialidade, mas nós somos muito próximos de fechar um acordo de investimento com o Family Office aqui no Brasil. A gente está captando 15 milhões de reais em investimento e esse dinheiro é suficiente, porque a gente já tem fábrica, já tem tudo instalado aqui, para dar start, para dar um início de uma expansão internacional. E a gente acredita que essa expansão tem que acontecer em duas frentes. Um é o mercado norte-americano, e a gente já tem um pé lá. A gente já tem uma operação sendo formatada em Houston, estamos começando a abrir o nosso primeiro escritório internacional lá. E um pé na Europa. E aí, basicamente, em 4 países. Portugal, Espanha, França e Itália. É onde a gente pretende começar a operação da Biosoft. E especificamente em Portugal, a gente tem um interesse muito grande no Biocante, que é um centro de inovação em biotecnologia. Portugal tem muito investimento nessa área, as universidades são muito fortes nessa área e a gente tem a intenção de começar a fazer pesquisa lá também. Então, para nós é meio que mandatório que a gente esteja de alguma maneira em Portugal. O que para mim não vai ser sacrifício nenhum, porque ter que visitar Portugal de vez em quando é uma dádiva, é um presente, não é sacrifício nenhum. Bacana. E agora, esse movimento para Portugal, vocês olham o mercado português, não só de inovação, agora eu estou falando do mercado de consumo, né? O que vocês olham para Portugal em termos de usar o que vocês já sabem fazer para a realidade portuguesa? Não tem tanto vazamento de óleo no mar como a gente vê em outros lugares, não é um lugar de tanta... Mas basicamente, Portugal não produz petróleo, né? Basicamente não produz. Tem a Galp, que é a petrolífera lá, ela tem operações fora de Portugal, mas basicamente... Lá tem o pinga-pinga das estações de serviço, né? Esse é o ponto. Basicamente, você não tem operação de petróleo offshore. Mas você tem o pinga-pinga. Você tem o petróleo, o derivado de petróleo, que pinga no posto de serviço. Você tem a indústria que gasta. Então, tem um espaço importante no mercado de absorção e contenção, tá? O nosso desafio é ser competitivo lá. E tem o mercado turístico, que precisa da praia limpa, né? Sim. Nosso desafio é ser competitivo lá. Mas, por outro lado, quando você vai para o mercado de flores e plantas, que é uma coisa que a gente não está falando aqui, mas que a Biosoft atua muito forte, você vai para o mercado de flores e plantas, faz muito sentido para a gente estar lá. Tá? É um mercado comprador de soluções para essa área. A gente produz um vaso de planta ecológico chamado Xaxim de palmeira. O Xaxim tem um forte apelo no mercado europeu. Então, a gente acredita muito na força do mercado português para esse tipo de produto, tá? Além, obviamente, do pinga-pinga que a gente falou do mercado de absorção e contenção de petróleo e derivados. Guilherme, só para terminar, a gente tem um outro ramo de limpeza, digamos assim, que tem tudo a ver com vocês, que eu até queria saber a tua opinião, que é o reaproveitamento de água em alguns lugares. A água está ficando um bem cada vez mais escasso, né? A água para beber, né? E você tem, às vezes, mananciais completamente contaminados. E já existem alguns produtos, sobretudo para pessoas que fazem acampamento, né? Que você pega aquela água poluída, bota na garrafa e aqui tem um filtro e a água consegue ficar própria para consumo outra vez. Vocês estão também nessa área, olhando esse mercado também? Se você me fizesse uma pergunta, se tivesse que fazer uma aposta em um business, em um dos negócios que a Biosoft atua, e dizer, eu só vou tocar isso para o resto da minha vida, seria esse mercado. É onde a gente atua melhor e é onde eu acho que a gente tem mais apelo. Vou te explicar. Nós hoje desenvolvemos filtros para absorção de óleo em diversas situações. Seja numa base de distribuição de petróleo, seja uma caixa de gordura dentro da sua casa. A gente produz filtros para isso. Tá? Esses filtros são absurdamente efetivos. Pra você ter uma ideia, eu tenho um filtro instalado num cliente nosso, ele recebe normalmente água com 20% a 30% de contaminação por derivados de petróleo. Depois da primeira passagem no nosso filtro, ele sai com 9 partículas por metro cúbico de óleo só.
Significa que eu posso descartar aquela água no meio hídrico, porque a legislação brasileira, se não me engano, exige 20 partículas por metro cúbico, no máximo, e a gente tira com 9 depois do filtro. Na primeira filtragem. Então, pensa o seguinte, a gente tem um mercado gigantesco para atuar. Quando você olha, por exemplo, o mercado mexicano, tá? A Pemex, quando ela faz a extração do óleo, a água que é utilizada no processo, ela vem contaminada com 3 a 5% de petróleo. Se a gente utilizasse um absorvedor nosso para fazer a filtragem dessa água, eles conseguiriam, isso é um estudo que a gente fez junto com a Pemex, tá? Eles conseguiriam recuperar 2.600 barris de petróleo por dia. Significa 2 milhões de reais de recuperação de grana no processo. Ou seja, não só limpa, como é eficaz do ponto de vista financeiro. Tá louco, esse é o nosso negócio. Se a gente entrar nisso, a Biosoft vira uma companhia de classe mundial. Bacana, Guilherme, a gente conversou aqui com o Guilherme Queiroz, uma conversa excelente. E dizer, a gente, depois de uma conversa dessa, vai ficar mais otimista em relação ao futuro do planeta e da humanidade. Quer dizer, nós temos soluções para limpar esse planeta e entregar ele melhor para as próximas gerações. Desculpa te interromper, mas tem uma frase que a gente fala no nosso pitch no final, quando a gente faz o nosso pitch, que é assim: entre ganhar dinheiro e salvar o mundo, a gente escolheu os dois. Dá para fazer as duas coisas. Fantástico. Prazer, Guilherme. Obrigado e parabéns pelo trabalho. E até o próximo ponto da situação. A China vende 30 milhões de automóveis por ano. Os Estados Unidos, 10. O Brasil, 2. Para produzir um carro, é preciso no mínimo 10 segundos. Para exportar 3.000, apenas um dia. Na linha de produção de uma montadora, nenhum segundo pode ser desperdiçado. No único aeroporto de cargas do Brasil com entreposto aduaneiro, também não. O mundo pede agilidade, o mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo.